Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil de resolução, principalmente por conter entre as alternativas incorretas duas armadilhas para o candidato desatento. Então volto a falar uma coisa que eu já falei em outra videoaula. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa, em momento nenhum, perder a atenção na prova se deixando levar pela pressa. O que pode ter acontecido com muitos candidatos perante essa questão é a eliminação exatamente da alternativa gabarito, que pode parecer evidente que está incorreta, mas não, está correta. E de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, é comum que depois da primeira leitura dessa questão, o candidato atribua um nível médio ou até fácil de resolução. Mas se trata de uma questão difícil. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Ela era linda. Gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentação. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos, integrou algumas das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de prelações para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada, após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também o encontro, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de a. narrar, por meio de imagem e poesia, cenas da vida das irmãs Petra e Helena. B. descrever, por meio das memórias de Petra, a separação de duas irmãs. C. sintetizar, por meio das principais cenas do filme, a história de Helena. D. lançar, por meio da história de vida do autor, um filme autobiográfico. E. avaliar, por meio de análise crítica, o filme em referência. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: esse texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre que função social? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós propomos em outra videoaula,
o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão e, como nas outras, você vai ter que ler o texto atentamente, ainda que não se esquecendo que essa é apenas uma das questões que você tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Aí percebe que nesse texto há, de fato, a narração da história de vida de duas irmãs, com uma diferença muito grande de idade, 13 anos. A mais velha das duas, Helena, tem desde o início dessa narrativa o sonho de se tornar uma atriz de sucesso a nível internacional. Aí, já adulta, Helena percebe que não consegue realizar esse sonho. E aí se mata, e a partir de então a narrativa se encaminha para que a irmã mais nova, Petra, tente seguir o caminho de Helena. Tudo isso que eu falei até agora fica notável depois da primeira leitura do texto. E aí, nesse momento, quais alternativas nós conseguimos eliminar? Talvez seja possível eliminar as alternativas B e D, só que se o candidato não estiver atento, ele vai eliminar exatamente a alternativa E, que é gabarito da questão. De acordo com o nosso método, se o candidato elimina duas alternativas depois da primeira leitura, o ideal é se atribuir um nível médio de resolução. Se elimina três, ele pode atribuir um nível fácil de resolução. E aí entra a grande armadilha da questão. Se o candidato perder a atenção por causa de pressa, ou seja lá por quê, ele pode eliminar exatamente a alternativa que é gabarito da questão. Então, volto a dizer, jamais perca a atenção, não se deixe levar pela pressa. Agora vamos supor que chegou o momento de resolver a questão. Então, fiquem atentos à pergunta do enunciado, uma pergunta que é relativa ao gênero discursivo do texto. Então, primeiramente, se perguntem qual é o gênero desse texto. Vejam que no primeiro parágrafo nós temos uma predominância do tipo narrativo, mas vejam que a pergunta não é relativa ao tipo textual, e sim ao gênero textual. De fato, até agora nós temos uma narração no caso da vida dessas duas irmãs. Mas a que gênero esse texto pertence? O gênero do texto é a essência da pergunta do enunciado e só fica claro depois de lermos o segundo e último parágrafo do texto. Por esse segundo parágrafo, nós conseguimos perceber que o texto, na verdade, é uma resenha crítica de um filme. Resenha essa que tem no primeiro parágrafo uma sequência narrativa que, de alguma forma, faz um resumo dos primeiros acontecimentos do filme. Mas agora, quem quiser pode dar uma pausa. E aí, releram? O assunto desse segundo e último parágrafo é o filme em si, onde se conclui que esse parágrafo tem a função de analisar o conteúdo do filme. Com isso, o texto como um todo é uma resenha crítica, ou seja, passa a ter essa função, o que nos remete à alternativa E, como gabarito da questão. A função de uma resenha crítica é exatamente essa que está na alternativa E, avaliar o filme por meio de uma análise crítica. Então eu espero que vocês tenham percebido que a eliminação dessa alternativa E é um erro que pode muito bem ser cometido por um candidato desatento. Bem, as alternativas A e C são respostas incorretas à pergunta do enunciado, enquanto que as alternativas B e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Sobre as extrapolações, podem dar uma pausa para ler o primeiro parágrafo e agora podem dar outra pausa para ler o segundo e último parágrafo do texto. Percebam que as alternativas B e D são ideias que estão simplesmente ausentes do texto. Em momento nenhum, o texto descreve, por meio de memórias de Petra, a separação das duas irmãs. Também, em lugar nenhum,
está dito que esse filme é autobiográfico. Talvez até poderia ser se o autor dessa resenha fosse alguém chamado Petra. Mas não é, até porque a inicial do primeiro nome desse autor é C. Quanto às alternativas A e C, são respostas incorretas à pergunta do enunciado. Como nós já vimos, o gênero discursivo desse texto é resenha crítica. Nenhuma dessas duas alternativas fala da função social de uma resenha crítica. Nós aqui do canal achamos possível que muitos dos candidatos que fizeram essa prova tenham ficado na dúvida exatamente entre essas duas alternativas, que são características presentes no texto. Mas a pergunta do enunciado se refere à função social do gênero discursivo do texto, ou seja, de uma resenha crítica. Então, o único gabarito possível é a letra E. Muitas vezes, em provas de vestibular e concurso em geral, encontramos questões feitas para enganar o candidato desatento. A grande sacada que se faz necessária perante uma questão como essa é prestar atenção na pergunta do enunciado para depois se identificar a que gênero o texto pertence. Só depois disso é que o gabarito pode ser sacado com segurança. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.